a obra que eu fiz na tua vida. Meus amados, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero convidá-los a abrir a Bíblia em um texto da palavra. Evangelho de Jesus, conforme escreveu São Lucas, capítulo 19, versículo de número 10. Se a igreja quiser ficar em pé, como é de costume aqui, vamos ficar em pé em reverência à palavra. Evangelho de Jesus, conforme escreveu São Lucas, capítulo de número 19, apenas um versículo, versículo de número 10. Quem achou, diga amém. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Será que dá para você repetir após mim? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Podem tomar o seu assento com alegria. Glória a Deus. Meus amados, conto com a oração da igreja esta noite em nosso benefício, para que no abrir da nossa boca Deus nos dê uma palavra. Eu quero desde já contar com a compreensão dos irmãos e a colaboração em oração, sabendo que de nada de nós temos, a não ser o que nos é dado pela misericórdia de Deus. Baseado no tema que foi nos proposto para estarmos ministrando esta noite, o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Como introdução a esta reflexão da palavra, queria dizer aos irmãos que a narrativa do evangelista Lucas vai trazer em seu esboço uma das mais belas declarações que Jesus fez no cumprimento do seu ministério. E esta declaração de Jesus vai revelar uma das maiores características da sua missão aqui na terra: o resgate dos perdidos. Diferente de qualquer outro mestre que se levantou durante o período da história que Jesus viveu, mestres, filósofos, outros que se levantavam para defender a religião judaica, tinham por característica serem classicistas. Eram homens que voltavam o seu ministério ou a sua pregação para uma determinada classe social, uma elite religiosa. Jesus veio na contramão de todos estes homens. O Messias veio para anunciar as boas novas a todos os homens, não se prendendo à situação social, à sua classe, à sua cor, à sua religião, e muitas vezes Jesus não se prendeu à nacionalidade. Jesus foi questionado enquanto andou aqui na terra. Muitos questionavam esta postura excêntrica que Jesus tinha. Marcos, escrevendo no seu evangelho, em um dos textos, vai falar sobre este confronto. E Marcos vai dizer que eles confrontavam a Jesus porque o via comer com fariseus, publicanos, pecadores, e eles perguntavam uns aos outros, dizendo: que mestre é este que se assenta à mesa com pecadores? Todo o ministério de Jesus veio para quebrar este ciclo, esta estigma social, desde o seu nascimento. Pense comigo, Jesus é Deus, eterno, soberano. Ele poderia escolher nascer em qualquer palácio, mas ele escolheu nascer numa manjedoura. Das cidades profetizadas para o seu nascimento, Deus escolheu a menor.
dos bairros que Jesus escolheu para ser criado e educado, ele escolheu o mais pobre, Nazaré da Galileia. Como qualquer mestre que era levantado para anunciar o seu evangelho, deveria ter cuidado não só com a mensagem que ia pregar, mas também escolher aonde ele iria anunciar ao seu público. Quem seria o seu público-alvo? Qual seria o primeiro púlpito que ele iria assumir para se declarar ao mundo como pregador, como evangelista? E Jesus escolheu o seu púlpito. E Mateus, escrevendo no capítulo 4, versículos 13 ao 17, vai trazer uma expressão linda que vai nortear os escritos de Mateus para descrever o ministério de Jesus. E o que é que Mateus vai escrever? Não esqueça que Mateus, o Levi, era um publicano, um homem considerado ladrão, de má fama. Mas um dia Jesus passou lá na coleteria e disse assim: Levi. E quando ele olhou, Jesus disse: segue-me. E ele foi. E Mateus, escrevendo, diz assim: e deixando Nazaré, fui habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. E ele diz assim: o povo que estava assentado aonde? Em trevas, viu uma grande luz. E aos que estavam assentados aonde? Na região, a sombra da morte. Aí Mateus diz: a luz raiou. E olha como é que ele fecha o texto. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Será que dá para levantar a mão para dar um glória para Jesus? Aleluia. Esta é a missão do Evangelho: é arrebatar das trevas para a luz. Jesus poderia escolher qualquer ambiente para iniciar a sua pregação, mas Jesus escolheu penetrar nas fortalezas das trevas. A posição de assentar, quando Mateus fala, ele está falando sobre uma prostração espiritual. Quem se assenta se rende, quem se assenta aceita. Olha o que Mateus está dizendo: Jesus foi para um lugar onde o domínio das trevas era tão grande que os homens já estavam acostumados, dominados, já aceitavam e diziam: para mim não tem jeito, Satanás domina. Aí Jesus chegou e disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João, escrevendo na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 8, olha o que o evangelista vai dizer: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho do Homem se manifestou, para fazer o quê? Para desfazer as obras do diabo. Aleluia. Eu sinto a glória de Deus aqui em Vila Santo Antônio. E Jesus está dizendo: eu me manifestei para desfazer as obras de Satanás. Aleluia. Jesus veio para quebrar o ciclo das trevas,
para estabelecer o seu domínio, estabelecer o seu reino. O ministério de Jesus é baseado nisto: buscar os que estavam perdidos. Jesus foi na contramão nas suas escolhas e os seus encontros. Jesus foi em busca de gente que ninguém queria saber. O mestre gastou tempo, e eu faço questão de frisar isso, porque o ministério de Jesus, apesar de ser poderoso, completo e eficaz, foi curto, 3 anos e meio. Eu costumo dizer que a agenda de Jesus era lotadíssima, não tinha tempo a perder. Mas Jesus, do pouco tempo que tinha, gastou. Com quem? Com os perdidos. Em Lucas capítulo 7, um sábio fariseu chamou Jesus e disse: vamos lá em casa, vou preparar um jantar para o Senhor. E ele disse: eu vou. Entrou na casa, sentou-se na mesa. De repente, entrou alguém que não fazia parte do ciclo. Não era da patota. Quem era? Uma mulher. Em primeiro lugar, uma mulher. Na cultura judaica, a mulher tinha acesso limitado, principalmente à reunião de homens e mestres da lei. Mas naquele dia a mulher disse: eu quero nem saber. Se Jesus está, eu vou. Entrou na reunião. Segunda coisa, Lucas vai chamá-la de pecadora. O original grego dá indício, indica que o pecado daquela mulher não era um pecado comum. Era voltado à área moral. Era uma mulher da vida, uma prostituta. Era uma perdida. Pensa comigo, na mesa está Jesus e os mestres. O anfitrião da casa, que deveria ser o centro das atenções. Entra uma mulher, se abaixou e com as lágrimas começou a lavar os pés de Jesus. Com os cabelos começou a enxugar. Logo no versículo 39, o mestre Simão bradou e disse: se ele fosse profeta, ele bem saberia que esta mulher é uma pecadora e ele não permitiria que ela o tocasse. Jesus, ouvindo, disse: vou te contar uma parábola. Imagina os mestres com o ouvido aberto, dizendo: o que é que ele vai dizer agora? Um certo homem tinha 2 devedores. Um devia 50 e outro devia 500. A ambos ele perdoou. Te pergunto, quem o amou mais? E logo o mestre disse: essa é fácil, eu sei. Claro que quem ele perdoou mais amará mais. Aí Jesus disse: muito bem. A quem mais é perdoado, mais amor entregue. Eu entrei na tua casa, tu não lavaste os meus pés. Mas esta mulher, desde que eu entrei, ela rega os meus pés com lágrimas e enxuga com os seus cabelos. Tu não me saudaste com ósculo, mas ela está aqui beijando os meus pés. Mulher,
Quem é esse para perdoar pecado? Eu acho esse texto lindo, pastor, porque Jesus não deteve a mulher no meio da discussão, porque os sábios começavam a dizer: ela é prostituta, e ele vem agora e diz: perdoado estão os teus pecados. Jesus acha que com uma palavra ele vai anular a história, o passado desta mulher, que a autoridade está sobre ele. Jesus olhou para a mulher e disse: vai em paz. Ou seja, Jesus está dizendo: eu te perdoei, não quero tu envolvido em questionamento, em discussão. A obra que eu fiz na tua vida vai além da opinião dos outros. Sempre vai ter alguém para apontar e dizer assim: ele agora é o crente, ele agora está dizendo que vai morar no céu, mas eu conheço o passado dele. Mas Jesus está dizendo: não importa o teu passado, o meu sangue desfaz as obras de Satanás. Eu não sei se você está sentindo esta graça que está descendo aqui. Ele é minha glória. As acusações do inferno não têm poder sobre nós. Diga comigo: as acusações do inferno não têm poder sobre nós. Jesus gostava tanto de perdê-lo, e quando ele não ia, trazia para ele. Um dia Jesus está em Jerusalém, de repente lá vem um tumulto. E quem é que vem no meio do tumulto? Uma mulher arrastada, jogada nos pés de Jesus. Está aí, ó. Foi pego em ato de adultério. Era mesmo de dizer: presta para nada, viu? Tá bom. Julga. Qual é a tua sentença? O que é que tu vai dizer? Se Jesus diz liberta, ele vai contra a lei de Moisés. Se ele disser mata, ele vai contra Roma, porque só Roma tem poder de condenar. E o que é que Jesus falou? Nada. Calou-se, sentou-se e começou a escrever na areia. E aí, mestre? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. O texto original não é só o pecado de errar o alvo, mas Jesus está falando sobre caráter. Jesus está dizendo assim: quem for puro, atire a primeira pedra. Como? Se Davi no Salmo 51 disse: em pecado eu fui gerado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Se todo homem de natureza é pecador, só há um puro: Jesus. Em Apocalipse 3:7 ele diz: eu sou santo, eu sou verdadeiro, eu é que tenho a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Mas ele, olhando para a mulher, um dia eu me perguntei: em todo julgamento a vítima tem a oportunidade de falar e se defender. Você vai numa casa carcerária e se você perguntar a qualquer detento, a primeira coisa que ele vai dizer é: sou inocente. Mas aquela mulher era tão culpada que os homens acusavam, diziam: foi pegado adultério. Me lê o texto para tu ver se veio uma fala dela. Ela fica calada. O poder do pecado era tão forte sobre ela
estão os teus acusadores? Senhor, não tem ninguém aqui. Só eu e o Senhor. Pois bem, nem eu vou te condenar. Vai em paz e não peques mais. Vou te dar poder, mulher, para vencer o pecado. Quem não lembra do homem chamado de endemoniado de Gadara, famoso? O diabo o possuiu com uma legião de demônios. Marcos no capítulo 5, versículos de número 2 ao versículo 5, vai dizer que quando Jesus saiu do barco, o encontrou saindo dos sepulcros. E eu pergunto, sepulcro é morada de gente viva ou gente morta? Mas aquele homem se alimentava de corpo podre. Uma possessão destrutiva. O homem servia de espetáculo. Há um comentarista dos evangelhos que diz que o fato de terem prendido aquele homem com grilhões, cadeias, não indicava preocupação com a sua integridade física. Pelo contrário, eles testavam as forças sobrenaturais. E aquilo servia como um show, espetáculo à multidão. E como é que ele estava? Nu. E andava de dia e de noite, clamando pelos montes. E se feria com pedras. Pergunto eu, quem daria valor ao ser humano que chegou a um estado como esse? Quem, em sã consciência, ia querer gastar um minuto? Mas Jesus pegou os discípulos e disse, vamos atravessar o mar da Galileia. E a hora que Jesus foi à noite. E os discípulos eram navegantes e sabem que navegar à noite é perigoso, principalmente no mar da Galileia. Mas se Jesus mandou, a gente vai. E quando entraram no barco, a primeira coisa, o prognóstico dos discípulos estava certo. Tempestade, vento, o mar. E Jesus foi dormir. E quando o barco vai quase a pique, foram lá acordar o mestre. Mestre, não se te dá que morramos. Como podes tu assim dormir? Jesus se levantou. São homens de pouca fé. Estão com medo de quê? Vento, cala-te. Mar, aquieta-te. E na hora houve bonança. Marcos 5 primeiro. E chegando a outra margem. Porque Jesus é prático. Ele não tem tempo para perder. A agenda já estava marcada. E o encontro que Jesus tinha era o Gadareno. Eu acho que os discípulos do lado, se fosse eles, eu não acredito não. A gente pagou um preço desse. Pensei que era alguém diferente. Olha quem Jesus veio conversar. Lá vem um homem gritando. E quando ele vai se aproximando, Marcos diz que ele foi caindo. Quando caiu por terra, os demônios começaram a adorar Jesus e questioná-lo. Mestre, por que vieste nos atormentar antes do tempo? Eu acho isso lindo, sabe por quê? É porque a agenda de Jesus até o inferno desconhece. Jesus chegou de surpresa. Eles nem esperavam. E Jesus, eu estou aqui, viu? Eu estou aqui para libertar ele. Tem gente que até Satanás já está por pertinho e diz assim, esse aqui, olha, esse aqui se acabou, esse aqui eu vou sepultar, esse aqui já está morto. Mas Jesus, tá não. Eu vou chegar na minha hora e no meu momento. E quando eu chegar, eu mudo tudo. Jesus perguntou logo, qual é o teu nome? Meu nome é Legião.
legião, porque somos muitos. Legião, palavra do latim, que significa regimento de mais de 7.000 a 10.000 soldados romanos. Sabe o que é que está dizendo? Que tinha aproximadamente 10.000 demônios dentro de um homem só. Jesus disse: pois bem, eu não quero saber como é que vai fazer, se vai ser fila indiana, se vai sair todo mundo junto, mas tem uma coisa: sai dele agora. Eu quero que saia um por um, vamos. Levanta a tua mão, porque tem glória de Deus descendo aqui. Você acredita que a ordem de Deus está saindo daqui, está indo lá da tua casa, no meio da tua família? O diabo terá que bater em retirada pela autoridade da palavra que sai da boca de Deus esta noite. E o homem ficou em sã consciência, calçado, vestido. Quem passava dizia: meu Deus. E sabe por que Jesus fez isso com ele? Depois do tumulto dos porcos, Jesus entrou no barco para atravessar. Quem botou o pezinho para ir? Ele. Eu disse: eu vou também. Jesus: vai não. Tu fica. Eu? Para quê? Tu serás missionário. Olha a escolha de Jesus para missionário. Tem 10 cidades para tu evangelizar. Olha a conta de Jesus. Tinha aproximadamente 350.000 habitantes em Decápolis. Jesus botou 350.000 para um. Jesus disse: tá, um só dá. Eu só preciso de um aqui. É tu. Imagina ele batendo na porta. Ana Maria, a senhora sabe que eu sou? Não. Eu era conhecido como um endemoniado de Gadara. Meu Deus. Sabe quem fez isso comigo? Um homem chamado Jesus de Nazaré. Que mensagem poderosa. Eu creio que aquele homem, quando andava pela rua, os homens olhavam e diziam: não estou acreditando não, que ele não. O que foi que aconteceu? Eu creio que tem gente, irmão Daniel, que ele não precisava nem explicar, vinha perguntar: o que foi que aconteceu contigo, homem? Eu conheço a tua história, eu sei quem tu era. E ele abria a boca e dizia: foi Jesus que fez isso comigo, e do jeito que ele fez comigo, ele faz contigo. Mas enquanto eu li esta semana, me veio um homem perdido dos perdidos. Este homem não era como uma mulher que lavou os pés de Jesus e deu o cinto na mão de Jesus para bater nas costas dos sábios. Não era como uma mulher que foi permeada de adultério que permitiu Jesus provar os sábios dentro da lei que eles eram pecadores. E além de provar, Jesus manifestou o poder da graça. Não era como um endemoniado de Gadara. Jesus, ao libertá-lo, transformou em um missionário. Era alguém que não tinha nada a oferecer. Uma coisa é eu estender a mão a alguém que está perdido, sabendo que dele terei, no mínimo, um retorno. Outra coisa é salvar alguém que está perdido, que dele eu sei que não virá nada.
Quando uma mulher vai fazer faxina em casa, vai achando os bregueços. E ela bota na caixa o que não é útil, faz o quê? Joga fora. E o que é útil, permanece. A agenda de Jesus estava na última página. Era o último dia do calendário. O açoitaram com vara, rasgaram a sua carne, deixaram os seus órgãos à mostra, mão, rins, baço. Jesus entrou em estado de embolia pulmonar, asfixia por líquido no pulmão. Entregaram o patíbulo da cruz e o levaram pelas ruas de Jerusalém. As subidas, as ladeiras. Jesus, no meio do caminho, sentiu falta de oxigênio e desmaiou. E logo chamaram um sirineu e disseram: ajuda-o. E o texto bíblico diz que o compungiram, obrigaram. Jesus chegou ao Gólgota, era costume romano, crucificar os condenados no lugar mais alto da cidade, para que todos olhassem e dissessem: quem se meter com Roma, morre. Foram cravados pregos nas mãos de Jesus, cravados pregos nos pés, uma coroa de espinhos em sua fronte que perfurou seu crânio e o couro cabeludo, desfigurando seu rosto por completo, a ponto que Isaías, escrevendo a sua profecia no capítulo 53, vai dizer: e ele era sem parecer nem formosura, e quando olhávamos para ele, não fazíamos dele caso algum. Isso é profético. Mateus escreve dizendo que os sábios passavam embaixo da cruz e quando olhavam, meneavam a cabeça e diziam: é esse o Filho de Deus? Aleluia. Amargura, abandono. Com ele só ficou as mulheres e João. E alguns diziam: chama Elias. Ele está chamando Elias. Agonia. De repente uma voz em um dos seus lábios dizia: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti e a nós também. Se não bastasse a afronta dos inimigos, ainda ouvi alguém ao seu lado. Mas uma voz fraca de alguém que está em estado de hemorragia falou do outro lado e disse assim: não temes a Deus. Como podes tu falar assim? Em primeiro lugar, não era ninguém inocente. Diga comigo: não era um inocente. Em Lucas capítulo 23, versículo 41, ele diz que nós, na verdade, com justiça recebemos, pelos nossos feitos merecíamos, mas esse aí, nem mal ele fez. Olha o que ele está dizendo: eu sou culpado. Eu
estou perdido por decisões minhas. Fui eu que me coloquei aqui. Eu estou pagando um preço que eu quis pagar. Essa cova fui eu que cavei. Mas ele deu um grito da alma. Ele não pediu para Jesus salvá-lo. Ele não pediu para Jesus mudar. Ele não pediu nada. A única coisa que ele disse foi: te lembra. Te lembra de mim. Sabe de quem eu lembro? De José. Chamou o copeiro para ele e disse assim: quando tiver diante do rei, lembra de mim. Foi o que ele fez. Lembra-te de mim. Quando entrares no teu reino. Que visão extraordinária. Ele estava dizendo: eu sei que tu não vai ficar aqui nessa cruz. Eu sei que alguém tão justo como tu não vai sair e ser sepultado de graça. Deus vai fazer alguma coisa por ti. E quando o rei te chamar, lembra-te de mim também. Lembra-te de mim também. Oh, glória a Deus. Eu fui olhar comentaristas bíblicos e eu tentei achar alguns deles, e a maioria dizia: aquele homem, por certo, tinha tido seu primeiro encontro com Jesus. Foi a primeira oportunidade que ele teve com Jesus. Em que momento? Na cruz, na beira da morte, sem ter o que oferecer. Mestre, só lembra de mim. Jesus olhou para ele, poderia calar a boca e dizer: eu já estou morrendo mesmo, minha obra já está concluída, não vai mudar nada, é uma a mais, uma a menos, é um ladrão, não tenho o que me oferecer, não vai fazer nada, ele vai morrer já já. Mas Jesus, olhando para ele, disse: homem, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ai, irmão, eu não sei você, mas eu estou sentindo descer. Olha Deus querendo tomar a nossa boca aqui esta noite. Há uma sombra da glória dele aqui. Na obra séria. Tem seta do inferno sendo anulada aqui esta noite. Olha a glória dele descendo. A sombra, ele está marchando sobre a terra esta noite. Abre a tua boca para se encher da glória. Abre a tua boca porque Deus vai começar a te tomar aqui em Lioma. Tem fogo aqui no altar esta noite. Tem fogo de Deus no meio da igreja. Abre a boca porque tem cura espiritual aqui em Vila Santo Antônio. Ergue a rama sombra, cria Deus, aleluia. Elevada cano, manuel, sabá. Abre os teus ouvidos para ouvir a voz do Eterno. Sou eu que levo perdido para o paraíso. E
Irmão, me permita, pastor, conjecturar aqui. Imagina Jesus chegando no paraíso. Trouxe alguém comigo. Foi o primeiro que ele levou. Porque ele foi no mesmo dia que Jesus. Jesus chegou junto com ele. Estarás comigo. Comigo é parceria. Eles foram juntos. Ninguém larga a mão de ninguém. Trouxe uma pessoa aí. Quem é esse aí? Conheci lá embaixo. Ele era o quê? Ladrão. Surpresa quando a gente pisar na porta, os anjos vão olhar assim e dizer: meu Deus, não é aquele ali, não, esse aí entrou também, entrou também. É a graça de Jesus, é a misericórdia de Jesus. A gente vai transpor o céu, transpor a plenitude para entrar no céu pelas portas. Ele assombra, caluia, cerebitequelia. Vai entrar japonês, vai entrar africano, vai entrar chinês, vai entrar indígena, vai entrar de todo jeito, vai ser pela corda, como corda de caranguejo. João disse: eu vi, e eram miríades, era tantos como o grão de areia da praia, era tanta gente, tanta gente, tanta gente. Jesus vai voltar ao céu de perdido, que foi achado. Vamos estar com ele na glória. Quem vai estar com Jesus? Quem vai estar com Jesus? Quem vai estar com Jesus? Levanta a tua mão, abre a tua boca e dá glória para ele. Fica de pé. É como me ajudar ali. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo porque me amor. Escolhe um pouco os irmãos aí. Você crê que é noite de renovo de Deus?